Cleópatra foi a última rainha do Egito de sangue real e governou o país durante uma época de grande mudança e incerteza. Ela foi a líder da dinastia Ptolomaica, que havia governado o Egito desde o final da época dos faraós. Cleópatra foi uma líder forte e capaz que defendeu a independência do Egito e protegeu a cultura e as tradições do país. Ela também foi uma patrocinadora de arte e cultura e promoveu o desenvolvimento científico e tecnológico no Egito. Além disso, Cleópatra é lembrada por seus relacionamentos políticos e amorosos com líderes romanos. Sua morte trágica em 30 a.C. marcou o fim da era ptolomaica e o início de uma nova era no Egito. Até hoje, a lenda de Cleópatra é uma das mais fascinantes da história mundial e ela é lembrada como uma líder importante e influente na história do Egito. Se você é um apaixonado por história, e quer saber mais sobre a vida, o reinado e morte de Cleópatra, então continue acompanhando o vídeo e aproveite para se inscrever no canal. Ative o sininho para ficar por dentro das novidades, e deixe seu like. Então vamos mergulhar no mundo místico e mágico do Antigo Egito. Quem foi Cleópatra? Cleópatra foi uma rainha do Egito que viveu no século I a.C. Ela foi a última líder da antiga Pérsia, e é conhecida por sua beleza, inteligência e pelas suas relações amorosas com os líderes romanos Júlio César e Marco Antônio. Ela foi uma figura importante na história do Egito e é lembrada como uma mulher poderosa e influente. Cleópatra nasceu em Alexandria, no Egito, e era filha de Ptolomeu XII, um líder da Pérsia. Quando seu pai morreu, ela e seu irmão, Ptolomeu XIII, subiram ao trono como corregentes. No entanto, Cleópatra teve que lutar pelo poder com seu irmão, e finalmente conseguiu assumir o trono sozinha. Ela era famosa por sua beleza e inteligência e usou essas qualidades para seus próprios fins políticos, tendo relacionamentos com líderes importantes e poderosos de Roma. No entanto, a relação de Cleópatra com os líderes foi controvertida e ela enfrentou oposição e ameaças de outros líderes romanos. Reinado de Cleópatra. Durante seu reinado, Cleópatra se relacionou com os líderes romanos Júlio César e Marco Antônio e teve filhos com eles. Ela usou essas relações para fortalecer sua posição no Egito e no mundo romano. Cleópatra também é lembrada por seu papel na preservação da cultura e da história do Egito. Ela foi uma patrona da arte e da literatura e incentivou o desenvolvimento de ciências e tecnologias. Ela é lembrada como uma rainha poderosa e influente e um símbolo da resistência e do poder feminino. Ela foi adorada como uma deusa pelo povo egípcio e foi representada em muitas obras de arte e esculturas e sua vida foi marcada por amor, guerra e intrigas políticas. Os amores secretos de Cleópatra. Seu primeiro relacionamento foi com o líder romano Júlio César. Eles se conheceram quando César foi para o Egito em 48 a.C. Cleópatra foi até ele disfarçada de camponesa para pedir ajuda contra seu irmão, Ptolomeu XIII, que a ameaçava de morte. César ajudou a ganhar o trono e os dois se tornaram amantes. Eles tiveram um filho, Cesarion, e Cleópatra acompanhou César em suas campanhas militares. No entanto, a relação deles era controvertida e gerou oposição de outros líderes romanos. César foi assassinado em 44 a.C. e Cleópatra voltou para o Egito. Depois da morte de Júlio César, Cleópatra se aproximou de Marco Antônio, outro líder romano importante, e os dois se tornaram amantes. Eles tiveram 3 filhos juntos e estavam comprometidos em se casar. A relação de Cleópatra com Marco Antônio também foi muito controvertida e gerou oposição de outros líderes romanos. No entanto, Marco Antônio era um líder muito poderoso e ajudou a proteger o Egito e a fortalecer a posição de Cleópatra no mundo romano. No final, ele foi derrotado pelo general romano Otávio, que se tornaria Otávio César o primeiro imperador romano. Depois de sua derrota, Marco Antônio cometeu suicídio. O final do reinado de Cleópatra foi marcado por amor, guerra e intrigas políticas. Depois de se relacionar com os líderes romanos Júlio César e Marco Antônio, ela enfrentou oposição e ameaças de outros líderes romanos que a viam como uma ameaça para o Império Romano. Cleópatra também lutou pelo poder no Egito e teve que enfrentar os desafios de seu irmão. O reinado de Cleópatra e sua relação com Marco Antônio foi encerrado depois de sua derrota na Batalha de Áxio.
Cleópatra e Marco Antônio ficaram em uma posição difícil e as tropas de Otávio invadiram o Egito. Marco Antônio cometeu suicídio depois de ser falsamente informado da morte de Cleópatra. Não se sabe ao certo por que Cleópatra se suicidou. Existem várias teorias sobre o assunto, mas nenhuma delas é considerada definitiva. Alguns historiadores acreditam que ela se suicidou porque não queria cair nas mãos dos romanos, e ser exibida como uma espécie de troféu em Roma. Outros acreditam que ela se suicidou porque não queria viver sem Marco Antônio, com quem ela era muito apaixonada. Ainda há quem acredite que ela se suicidou porque não queria ser levada de volta para o Egito e governar como uma títere, uma marionete dos romanos. De qualquer forma, o motivo exato pelo qual Cleópatra se suicidou é desconhecido e provavelmente nunca será totalmente compreendido. Mas a versão mais popular que vemos em filmes, e que Cleópatra cometeu suicídio ao permitir que fosse mordida por uma áspide, uma espécie de cobra egípcia. De qualquer forma, Cleópatra é lembrada como uma figura lendária e um símbolo da resistência e do poder feminino no Antigo Egito. Se gostou do conteúdo, gostaríamos muito de saber a sua opinião. Deixe um comentário contando o que você achou do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sino de notificação, deixe seu like e compartilhe esse vídeo sem moderação. Obrigado por ficarem até o final do vídeo e por todo o apoio. Eu sou muito grato por cada um de vocês. Nos vemos nos próximos vídeos.